51/2025, Audiência Provincial de Badajoz, primeira sessão. Foi levantada esta manhã de última hora uma questão por parte da defesa de Manos Límpias, solicitando que fosse feita a leitura neste ato, que fosse exibida a gravação neste ato da declaração do acusado, Sr. David Sanches Pérez Castejón, com base no disposto no artigo 714 do Código de Processo Penal. Foi dada a palavra à sua defesa, que se opôs, alegando que esse artigo não é aplicável porque se refere a testemunhas, entre outras considerações. A turma vai resolver este incidente e também os outros que foram levantados sobre as possibilidades das acusações populares apresentaram no escrito de alegações finais. Bem, vamos por partes. A turma de assuntos liberados tem um alcance jurídico, é complexo, mas se resolve. Resolve a favor da tese do advogado de Manos Límpias. Exatamente. Olhem, ali uma sentença do Tribunal Supremo muito recente, de 30 de abril de 2025, ratificada por outra de 22 de abril de 2026, em um caso idêntico a este, idêntico. Vou ler alguns parágrafos. Tenho apenas alguns, logicamente, porque é muito extensa. O Tribunal de Instância, diz o Tribunal Supremo, relatoria de Vicente Magro Servés, sentença proferida por unanimidade. O Tribunal de Instância, ou seja, neste caso nós, pode dar prevalência para fundamentar sua convicção à prova produzida na fase de instrução em relação à produzida na fase plenária, casos de discordância entre ambas, como foi destacado pelo advogado, desde que tenha ocorrido judicialmente com garantias e contraditório na audiência de julgamento, como neste caso, pois a declaração foi feita com as devidas garantias. É citada outra sentença de 20 de dezembro de 2006, duas, quando um acusado ou uma testemunha, aqui diz a sentença, quando um acusado ou uma testemunha, portanto, em duas possibilidades, declaram na audiência de julgamento. E já fez isso em outra etapa do processo, seja na polícia ou diante da autoridade judicial. Como é o caso do acusado, o tribunal que julga a causa, e aí está o tribunal sentenciante, ou seja, nós, tem a faculdade de conceder credibilidade a uma ou outra dessas declarações. É claríssimo o que diz o Tribunal Supremo. No todo ou em parte como uma manifestação a mais dos princípios de imediação e de apreciação conjunta da prova. De modo que pode redigir em sua sentença os fatos comprovados, tomando dados de umas ou de outras dessas declarações, conforme a verossimilhança que mereçam, segundo o seu próprio critério. Artigo 741, Lei de Enjuiciamento Criminal, sempre que sejam cumpridos uma série de requisitos de caráter formal, entre eles que se proceda à leitura das declarações do acusado prestadas na fase de instrução, para que possam ser consideradas na sentença. Este é o caso que o senhor advogado apresenta. A leitura das declarações do acusado prestadas na fase de instrução. Neste caso, a leitura é a visualização da gravação dos minutos que o senhor mencionou. Certo? Com base nessa reflexão, cumprido esse requisito, o tribunal poderia avaliar essas declarações prestadas na fase de instrução. Obrigado. Uma vez cumprido, resumindo bastante, o senhor supõe a sentença, já lhes digo, é muito instrutiva, muito clara, 30 de abril de 2025, ratificada posteriormente por outra em 22 de abril de 2026, anteontem. Após essas etapas, afirma que a acusação pode sustentar que se atribua valor a essas declarações prestadas na fase sumarial, diante do silêncio do acusado, desde que as formalidades sejam seguidas. Certo? Em essência, é isso, e, portanto, o pedido é aceito, e será realizado a seguir, antes de tratar de outras questões, a exibição da declaração do Sr. Sanches Pérez de Castejón, que prestou em seu devido tempo na fase sumária, com todas as garantias. Com relação à questão da prescrição, que também foi alegada pelo Sr. advogado, a Corte estabelece o seguinte. Com relação à prescrição do delito correspondente ao bloco A, que é atribuído ao acusado, Sr. David Sanches, mesmo que essa prescrição implique a extinção da possível responsabilidade criminal que poderia afetá-lo pelo crime de aceitação de nomeação ilegal, nada impede, considera a Corte, nada impede.
que possam ser consideradas, se for o caso, as declarações prestadas por ele, pelo Sr. Sanches, na fase de instrução, após a devida audição das mesmas neste ato. E na terceira questão que foi levantada. Agora, assim que eu resolver a terceira questão, passaremos à exibição dessas declarações, da declaração da coisa. Resolvida a terceira questão. Sim, esperem. Sim, mas o despacho já não está mais. Não vai ser igual. Vai ser igual. Sim. Não é igual? Quantos papéis? Obrigado. Aqui está assim. No decisão que este tribunal proferiu, vou lembrar a parte dispositiva para vocês. Sim. Decisão de 12 de janeiro de 2026 por esta mesma Câmara. Relator de Justiça, Dom Emílio Francisco Solano Moleira. Parte dispositiva, decidimos desunificar as acusações populares constituídas nesta causa, podendo exercer suas pretensões punitivas e ressarcitórias sob assistência letrada e representação processual autônomas, separadas das demais. Portanto, podem exercer suas pretensões punitivas e ressarcitórias, o que, por outro lado, é lógico. Assim, é possível o que a senhora advogada me colocou esta manhã. Quanto à paridade de armas, bem, acredito que conseguimos um tempo razoável. Sim, senhora advogada, para que desde esta manhã até agora tenham podido, não podemos ter mais tempo, porque o que é fundamental é deixar um prazo razoável para que os debates finais sejam realizados com 2 ou 3 dias de intervalo, para que as partes possam estudar tudo. Portanto, é possível e será concedida a palavra às partes para o procedimento específico. Conclusões. Efetivamente. Vamos reproduzir a declaração. Olha, senhor, se eu sei que vão discordar, logicamente é legítimo, além disso. Mas tudo isso será feito, se for o caso, de recurso. E se não, é necessário registrar o protesto, porque não estamos aqui em uma fase de questões preliminares. É uma fase de questões prévias. Não vão perder a oportunidade processual. Como disse e fica registrado, não há problema. Bem, vamos ver. Será lida a declaração do Sr. David Sanches Pérez Castejon, prestada na fase de instrução perante a magistrada de instrução. Obrigado. Pode parar um momento? Pare. Pare isso, sim, senhor. Para levantar isso, eu não estou dizendo direito. Obrigado. Sim, está dando para ouvir bem. Aqui, não? Uma questão. Dura 1h20 minutos. Obrigado. O senhor advogado quer desculpe e pedir a palavra por um momento? Sim, ele precisa especificar isso. Já fez isso. Sim, já tínhamos indicado isso de forma aproximada, pois o minuto e o segundo exatos são muito complexos. Quer dizer, eu faço isso em um programa que transcreve e tal, então é complicado. Diga os minutos. Beleza, aproximadamente, portanto, vou tirar um pouco de tempo para que nada se perca. Era então, desde o minuto 5h30, ou seja, o minuto 5h30 segundos, até o minuto 7. Estou colocando um pouco mais de tempo na parte do sim, senhor. Tudo bem? Sim, faça do jeito que você achar melhor. Certo, bom, sim. Desculpe, do 47 ao 5h30 até 8h48. Até 8h50. Ou até 8h50, perfeito. Do minuto 10. Vamos por partes. Primeiro o advogado fala, depois o senhor vai retomando isso. Sim, do minuto 10. Do minuto 10 ao minuto 11. Sim.
do minuto 14:15, talvez 14 para não errarmos, do minuto 14 ao minuto 17. Sim. Do minuto 18 ao minuto 22:30. Sim. Do minuto 28:30 ao minuto 36. Uhum. Do minuto 43 ao minuto 45. E do minuto 46 ao minuto 53:30. 53:30. Bem, possivelmente eu tenha delimitado talvez algo que não era... Essas referências já bastam. Vamos ver. Então é assim que vamos fazer. Eu vou lhe dizendo... Núria. Chamamos o técnico de informática caso queira que ele responda. Eu respondo pelo computador. O técnico de informática já está indo. Ele vem? Sim. Também havíamos solicitado... Esse senhor já prestou depoimento 2 vezes na fase de instrução. Ele teve 2 depoimentos. Pelo que entendo, este é o primeiro, pois são depoimentos diferentes. E depois um segundo depoimento que também havíamos pedido esta manhã que fosse delimitado. Estou olhando aqui. O segundo depoimento é de 25 de abril de 2025. Um momento. Esse é de que dia? Esta primeira é de 9 de janeiro de 2025. 9 de janeiro de 2025. Agora você disse do 20... o quê? Abril, de 25 de abril Também? de 2025. A segunda... O senhor tem os tempos delimitados aí. Aqui eu tenho delimitado, em primeiro lugar, era sobre o tema, principalmente do aluguel do Airbnb, que fica do minuto 2 ao minuto 3,5. Do minuto 24:33 ao minuto 26:13. Do 24:30 ao 26. Até o 26:30. 26:30. Sim, sim. Já está, perfeito. Vamos ver se o técnico de informática vem. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças aos bons profissionais que temos neste tribunal, as coisas funcionam. E é verdade. Bom, eu nessa época estou terminando um mestrado. Espera um momento. Olhe. Senhora advogada, eu tenho aqui anotados os tempos que vocês vão usar nisso. Na primeira declaração, aí está. Eu acho... Vamos com calma. Vocês entenderam bem aí? De 5:30 a 25:20. É o primeiro. Vamos começar. O advogado já está habilitado no processo. Além disso, desde o início de junho ele já deve ter tido conhecimento de tudo. Mas eu queria que, diretamente por mim, a senhora soubesse do que estamos falando. Bem, li atentamente também os seus autos, ou seja, estou ótimo, também com a assistência do meu advogado. Tenho total conhecimento de como o processo está se desenvolvendo. Me diga, em primeiro lugar, Dave, onde você estava trabalhando entre setembro e outubro de 2016? Você se lembra? Setembro? Bom, nessa época eu estava terminando um mestrado em Milão. Sim? Eu tinha, como maestro, eu tenho várias apresentações. Nesse ano também tive uma estreia, uma encomenda de uma obra minha, que foi estreada pela Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, na França. E mas principalmente em setembro... Concretamente, você se lembra de setembro de 2016? Provavelmente... Excelência, posso intervir? Sou eu. Vamos ver, desculpe repetir o que disse esta manhã, mas acredito que, admitindo a procedência do que a Corte decidiu, não se trata disso. Acredito que esta manhã vocês ouviram que o Sr. Sanches declarou apenas sobre o que tem a ver com a modificação da denominação do cargo e a criação do cargo do Sr. Carreiro, mas a única incursão retroativa que houve foi a relativa aos escritórios. Digo isso porque, por exemplo, o fato de ele estar fazendo mestrado em Milão não gera contradição, já que não foi questionado sobre isso. Senhor advogado, veja, não vou entrar em uma dinâmica de réplica, tréplica, réplica e tréplica.
O que o senhor disse é legítimo. A decisão já foi tomada. De qualquer forma, o senhor depois, na sentença, se isso lhe prejudicar, poderá fazer valer o que está defendendo agora. Mas, de qualquer forma, as sentenças do Tribunal Supremo são claríssimas. É muito clara. Como li os trechos para o senhor e é uma jurisprudência que vincula este tribunal, não há possibilidade de debate. Já não vou dar a palavra para mais pessoas. Vamos prosseguir. Vamos ouvir esta declaração. Estava em Milão. Provavelmente. Sim, vamos. Você tinha um contrato de trabalho? Não, não. Não, não, não. Fixo? Não. Não, nessa data não. E em maio de 2017, onde você trabalhava exatamente? Você se lembra? Em maio de 2017, eu estava procurando ativamente um emprego. Tendo terminado meu mestrado no primeiro trimestre, o que faço é começar a considerar opções, diferentes opções para entrar no mercado de trabalho. Como você ficou sabendo da publicação das regras para concorrer ao cargo de coordenadora da atividade dos conservatórios? Através de um buscador da internet. Suponho que nesse buscador apareceu diretamente a publicação do Boy Bop aqui de Badajoz. Sim, Na verdade, com sua permissão, há alguns dias mostrei isso ao meu advogado, que se faz uma busca no Google em diferentes buscadores, digita-se oferta de emprego. Professor de música, Conservatório Superior de Salamanca, de Córdoba, de Musiquene, SMUG. Também não são tantos. Acho que, na verdade, os conservatórios superiores passam um pouco de 20, que eram exatamente os que me interessavam. Isso se faz em 15 minutos e, a partir daí, realmente, como o senhor disse, faz referência aos requisitos específicos, porque há algumas coisas para as quais não posso me candidatar por causa da minha titulação específica. A senhora, especificamente, isso saiu no dia 17 de maio. Quantos dias a senhora já estava procurando emprego quando viu esse anúncio? Lembra mais ou menos? Isso eu fazia diariamente. Também não é uma atividade que toma muito tempo antes de tomar o café ou enquanto tomava o café, pois todas as manhãs você dá uma olhada nesses buscadores depois. Além disso, eu estava procurando mais ofertas de emprego, ou seja, não só nos conservatórios. Existem buscadores específicos que ampliam o alcance. Eu também tenho uma atividade internacional. E, consequentemente, também faço uso de buscadores específicos. Mas quero dizer que quando você viu... Primeiro trecho, agora o segundo. Com paciência faremos todos os trechos. Política, além da minha conexão familiar, mas vamos lá, né? Em que consistiu o seu projeto? Porque eu tenho ele aqui e li, assim como você leu minha decisão, mas você pode me fazer um resumo? Quero dizer, o que quero dizer, Davi, para que você me entenda, se você não conhecia os conservatórios, porque suponho que você nunca teria vindo aqui para vê-los, nem teria passado por aqui, nem os teria visitado. Eu gosto bastante da região do Alentejo, em Portugal. Quanto à cidade de Badajoz, total desconhecimento. Mas depois há informações, obviamente, se não se importar. Além disso, depois me lembra um pouco as linhas gerais do programa para que eu possa explicar isso para você. Porque independentemente de eu ter apresentado um projeto, depois, obviamente, a realidade se impõe e a gente tem que trabalhar com o que encontra, para dizer de uma forma direta. Sim? Sim, se eu... Vamos para o terceiro trecho. Um projeto, pois me parece lógico que eu tenha recorrido a algo que é a minha especialidade, porque um dos meus primeiros trabalhos foi trabalhar em um teatro de ópera. David, você se lembra quando apresentou o projeto, não é? Depois te avisaram, foi publicada a lista dos admitidos e fizeram uma entrevista pessoal com você. Lembra daquela entrevista pessoal? Vocês foram chamados? Sim, eu me lembro, faz tempo. Mas eu lembro que tive que vir aqui porque fiquei hospedado em um hotel Ilunion. Acho que é esse o nome, que fica, que agora está do outro lado. Sim. E houve uma entrevista pessoal, sim. Você lembra quanto tempo durou essa entrevista e do que se tratava?
Bem, de modo geral, imagino que seria uma defesa do projeto, que poderiam me fazer perguntas em... Mas você se lembra disso? Se você não se lembra... Diga que não se lembra. Cara, posso imaginar por onde poderiam ter me perguntado sobre minha formação, se eu falava idiomas, se eu já tinha alguma experiência prévia. Na verdade, são perguntas que eu imagino. Se você me perguntar se eu lembro exatamente o que me perguntaram, bem, não. E quanto tempo durou a entrevista? Também não saberia dizer a duração. Nem aproximadamente? Não sei. Desculpe. Não, se você não se lembra de algo, diga sinceramente e pronto, não tem problema nenhum. Posso dizer que não foi uma entrevista de 2 horas. Porque, bom, as coisas são explicadas de maneira direta, houve uma interação direta com as pessoas que estavam me entrevistando, então... Quantas pessoas estavam na entrevista? Lembra, David? Lembro que depois, posteriormente, era uma pessoa que cheguei a conhecer, Manolo Candelija, que agora é o atual diretor da área. Também estava lá aquela que foi minha primeira chefe direta, Elisa Moriano. E acho que lembro que havia mais alguma pessoa, mas me desculpe, não é por falta de respeito, mas porque depois acho que os vi, mas essas são as pessoas com quem eu colaborava mais diretamente. E com quem depois teve mais relação? Total, direta. David, você assinou o contrato em 10 de julho de 2017. Isso mesmo, não é? Você se lembra perfeitamente. Sim, isso mesmo. Você se lembra quando exatamente começou a desempenhar sua atividade? Bom, na verdade foi imediatamente. Me pediram para começar. Não. Você lembra o dia exato em que começou? Você não se lembra. Eu não me lembro, desculpe. Banda Sinfônica e Orquestra de Câmara, coordenação com a equipe diretiva dos conservatórios na organização de ciclos, propostas de planejamento e relatórios periódicos, tudo isso que você já conhece bem, suponho. Você realizou todas essas funções desde o início? Bem, entendo que sim. Vamos lá, na verdade, espero que você ainda esteja desempenhando essas funções hoje. Obrigado. Com relação ao que você me disse, por exemplo, algumas dessas funções que podem ser objetivamente comprovadas e que eu pedi para você, como você sabe, relatórios para a deputação. Por exemplo, a regência de orquestra recebeu grande destaque no processo seletivo. Por que a senhora só regeu a orquestra? 2 vezes em 2018, 2 vezes em 2019 e 1 vez em 2020? E depois nunca mais, segundo o relatório da deputação. Bom, só eu posso reger a orquestra porque isso vem diretamente da atividade curricular, acadêmica. Então, não é uma coisa que eu queira reger 5 concertos e tenha uma orquestra à disposição. Isso não funciona assim. Sempre vem da atividade acadêmica. Os concertos que eu dirijo fazem parte da vida acadêmica. Nesse sentido, também é sempre interessante ter pessoas convidadas. Eu, em qualquer um dos casos, quando retorno da minha licença, me reencontro com a nova direção, que nesse caso era a Charo Maioral. E com a Yolanda? Bom, vejo que já encarregaram outra pessoa da direção desses encontros. E bom, não tenho nenhum inconveniente, porque na verdade tenho muitas questões para resolver. E eu tinha bastantes objetivos a cumprir e não faço nenhuma objeção à decisão que tomaram. Mas essa decisão deveria ser tomada pela senhora, que estava acima delas, não é? Quero dizer, no organograma da Diputação fica claro que a senhora está acima dos conservatórios. A decisão sobre direção de orquestra depende da senhora, da diretora ou do delegado e não dos conservatórios, correto ou não? Não, porque muitas vezes está vinculado a um interesse específico que exista para convidar uma pessoa. É um mundo muito pequeno. Talvez, bom, não é talvez,
Mas enfim, durante todas essas conversas que eu mantenho, que são feitas em uma comissão, junto com as equipes diretivas, fica claro qual é o interesse, o que pode trazer maior benefício para os estudantes. Esse é o ponto. O ponto específico. E é verdade então, David, que desde 8 de janeiro de 2020 você não voltou a reger a orquestra? Sim, eu voltei a reger a orquestra, mas já era uma orquestra formada tanto por alunos quanto por professores e ex-alunos. O que acontece é que já dentro do contexto da Ópera Jovem, que é um projeto que começa em 2019, então... Depois eu vou te perguntar sobre isso. Antes de continuarmos, David, você, em relação ao teletrabalho, eu tenho um relatório da Diputação que diz que você nunca solicitou o teletrabalho. No entanto, nos seus e-mails consta um pedido de teletrabalho, especificamente de 1º de abril de 2022 a 22 de maio de 2022. Você chegou a pedir o teletrabalho ou não? De 1º de maio de... Eu não me lembro. Você quer que eu te mostre? Se você quiser, sim, por favor. Mas olha, eu não me lembro de ter solicitado teletrabalho. Você não se lembra de ter pedido teletrabalho para essa data específica e sugerido vir apenas a cada 15 dias? Não me lembro. Se você não se lembra, diga que não se lembra. Sim, estou dizendo isso. Você não se lembra, né? Não me lembro. Muito bem. Você esteve de licença, David, de outubro de 2020 a outubro de 2021, certo? Obrigada. Outubro de 2020 a... Sim, certo. Você tirou licença paternidade de abril a agosto de 2022. Obrigada. De abril a agosto de 2022. Obrigado. Vamos para o próximo bloco. E, bom, se eu tenho diferenças com as pessoas, não tenho problema com isso. Na verdade, essa diferença foi resolvida porque eu continuei com a minha atividade e segui em frente. E David, por exemplo, você não teve dúvidas sobre as funções que eram da sua responsabilidade em algum momento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu digo isso porque há aqui um e-mail seu, especificamente o 679, datado de 28 de maio de 2018, sim. E você escreve para Elisa Morales. Sim. Elisa, bom dia. Hoje de manhã, dia 28, o Evaristo nos convocou para Santa Cecília. Esta semana começar a determinar e delimitar com você as competências que terei que assumir no Conservatório Superior, antes que avancemos muito mais. Elisa, você se lembra disso? Por que você disse isso para Elisa? Você se lembra? Não me lembro exatamente por quê, mas o que eu lembro é que sou bastante exigente com os projetos que eu proponho. E também tenho meu próprio critério, como já lhe disse anteriormente. Então, esse é um critério que talvez as pessoas não compartilhem. Claro, mas é que a senhora se refere expressamente a determinar e delimitar as competências que terei que assumir no Conservatório Superior antes que se gere mais confusão. Que confusão havia? Se está claríssimo no seu contrato quais são as suas funções. Pois eu não me lembro. Eu teria que perguntar ao Evaristo especificamente, mas eu não sei. Porque, veja, eu quero que o senhor entenda que a quantidade de atividades que eu gerenciava naquele momento era bastante grande. Portanto, se estamos falando de concertos de Natal, ciclo de Santa Cecília, ciclo permanente de jovens intérpretes, os encontros, os concertos de fim de curso, os concertos de música contemporânea, etc., etc. As 9 sinfonias de Beethoven, o Labirinto das Artes, sim. Mas isso não tem nada a ver com delimitar funções, que é o que estou perguntando para a senhora. Suas funções estariam claras, independentemente de ter mais ou menos carga de trabalho. Mas ficaria claro quais eram as suas funções. O que eu realmente vi é que, de fato, eu sempre tive que respeitar um critério acadêmico.
porque muitas dessas atividades que eu tive que coordenar vêm diretamente da atividade acadêmica. Certo. Mas eu, além disso, também tenho que estabelecer meus objetivos. Provavelmente, a dissonância ou a confusão vem desses projetos que eu quero realizar. Por exemplo, se eu quero realizar uma ópera contando com o pessoal do conservatório, isso vai adicionar carga de trabalho. Eu entendo que isso pode, acabar sendo um pouco incômodo, porque é um trabalho que se acrescenta. É uma carga de trabalho que se soma à já bastante saturada carga de trabalho que os professores dos conservatórios têm. Porque isso, David... No organograma está claro que você está acima dos 2 diretores dos conservatórios. Ontem mostrei isso a uma testemunha, pois parecia que ela não sabia. Você certamente sabe disso. Bem, eu sei, mas quero lhe dizer que nunca me comportei assim. Bem, eu sempre, além disso, acredito que devo respeitar e devo apoiar o trabalho dos professores e da direção. Mas eu lhe pergunto, David, porque além da sua forma pessoal de exercer suas funções, que é respeitável, o que quero dizer com a pergunta é, se você está justamente acima dos conservatórios, dos diretores dos conservatórios, e seu contrato é de coordenadora das atividades desses conservatórios, você deveria ter um contato contínuo com os diretores dos conservatórios? Isso é verdade. Sim, conheço, mantenho contato frequente com os diretores. Bom, agora estou me referindo aos diretores. Porque se for assim, o último e-mail que você tem com Yolanda é de agosto de 2019. Desde agosto de 2019 até agora, você não precisou de nenhum contato com essa senhora dentro das suas funções? Na verdade, eu me relaciono com ela. Veja, eu me relacionei. Outra coisa é que não precisa ser por e-mail. Mas olha, sempre estive à disposição dos meus colegas e esse tipo de estrutura piramidal que o senhor descreveu, sinceramente, nunca senti dessa forma. Porque, além disso, também não faz nem sentido. Se o que eu faço é trazer benefícios para os conservatórios, eu preciso entender qual é o projeto próprio dos próprios diretores e dos próprios professores, porque, além disso, eles lidam com um grupo de alunos que muda continuamente. Claro, e por isso, como a senhora precisa dessa informação contínua, me chama a atenção que seu último e-mail com Yolanda tenha sido em agosto de 2019 e com Maria do Rosário desde junho de 2023. Ela disse que não teve mais contato com seu trabalho. Bem, contato por e-mail. Bem, na verdade eu tinha uma carga de trabalho bastante grande, porque naquele momento eu já tinha estabelecido, estava tentando ganhar novos cenários para poder no momento certo introduzir aos estudantes do conservatório, aos professores do conservatório, aos egressos do conservatório. Então, se uma vez que esses territórios estão, por assim dizer, conquistados, ou seja, território transfronteiriço, uma presença mais importante no território, em diferentes localidades do território. Como já lhe disse, a deputação tem esse mandato para o pequeno e médio município. Como fazer chegar? Bem, uma vez que isso fosse conseguido, então retomar e voltar a canalizar. Eu vou funcionando por... Desde quando você se dedica ao projeto Ópera Jovem, Davi? Desde 2019, acho que foi a primeira produção. La primera producción. É verdade que desde essa data você tem se dedicado cada vez mais à Ópera Jovem e deixou essas funções que estão no seu contrato de coordenação dos conservatórios? Obrigada. Não. Não é verdade? Você atualmente continua realizando todas essas funções que eu li para você, que estão no seu contrato de 10 de julho de 2017? É isso mesmo. Bom, é assim que eu entendo. Digo isso porque há um relatório da deputação que afirma exatamente isso. Vamos para o próximo bloco. É uma instituição privada de altíssimo nível, além de ter todo tipo de programas.
Talvez o que eu quisesse reivindicar, ou achasse que reivindicava naquele momento, mas isso é um pouco especulativo. Era que o conservatório precisa, para o seu próprio desenvolvimento mais orgânico, ter uma identidade própria, como era o programa de laboratório. A ópera que eu já estava então planejando. David, você já teve alguma intenção ou lembra de ter solicitado informações sobre compatibilidade à Diputação de Badajoz para poder exercer outras funções além da sua? Bem, aparece, meu advogado me informou que eu fiz uma consulta a Emília, que foi a única vez que fiz essa consulta. Ela resolveu para mim, esse assunto foi encerrado. Lembra para que você queria pedir a compatibilidade? Eu tinha encontrado um projeto que também poderia servir como uma plataforma para integrar alunos do conservatório ou dos conservatórios em território português. Essa iniciativa era uma iniciativa transfronteiriça e eu manifestei minha intenção de saber se eu poderia me vincular a esse projeto. Do ponto de vista de que, se eu me vincular, obviamente serão os estudantes e os professores dos conservatórios que eu coordeno. Então, nesse sentido, perguntei se isso era possível e ele me respondeu. E disseram para você que não, né? E então esse assunto se encerrou ali. O que é verdade, e já entrando no tema da incompatibilidade, é que essa incompatibilidade foi retirada das condições essenciais do seu contrato. Na modificação do cargo que foi feita para você, na mudança de denominação, como é chamada pela Diputação, tiraram a incompatibilidade. Você tem consciência disso? Bom, para mim... Próximo bloco. Que continue aparecendo o coordenador dos conservatórios, porque no fundo eu continuo fazendo a mesma atividade e, bom, se quiserem mudar, não é algo que me compete. Você soube só depois que já tinham feito, sim? A mudança de denominação? David, você pode me explicar o que é o Escritório de Artes Cênicas? Ontem ninguém conseguiu. Desculpe. O Escritório de Artes Cênicas, o que é? Bom, então vamos ver. Entendo que é o escritório responsável pelas artes cênicas. É que eu pergunto isso porque nos organogramas da deputação, bem, o seu cargo atualmente se chama chefe do Escritório de Artes Cênicas. Sim. Então eu lhe pergunto, se a senhora é chefe do Escritório de Artes Cênicas, o que é o Escritório de Artes Cênicas? Onde está localizado? Quem faz parte dele? A que ele se dedica? Bem, é o espaço onde continuo com a atividade que venho exercendo desde que entrei para a deputação em 2017. Então, fisicamente, onde fica o Escritório de Artes Cênicas? Bem, não saberia dizer. Imagino que deve ser no gabinete onde estou agora. E quem faz parte dela além de você? Você é a chefe? Se alguém é chefe de algo, tem que ter alguns subordinados. Quem são seus subordinados no Escritório de Artes Cênicas? Vamos! Primeiro, quero dizer que não tenho subordinados. Ou seja, eu tenho pessoas com quem colaboro e continuam sendo as mesmas pessoas da área de cultura. Quem são exatamente? Pode me dizer os nomes? Com quem você trabalha diariamente? Bem, bastante com Angel Seco. Quem é esse senhor? Angel Seco é... Bem, não poderia dizer qual cargo ele tem, porque na verdade isso também não é algo que me... Com o que esse senhor trabalha? Você trabalha com ele? O que ele faz exatamente? Bom, eu trabalhei extensivamente com ele no planejamento de todo tipo de atividades ativas, inclusive dos próprios conservatórios. Ele também depois me auxiliou na elaboração de tudo o que são as linhas estratégicas do programa Ópera Jovem. Porque agora, na verdade, é um programa bastante extenso, tem retransmissões por streaming, tem conferências, tem as próprias produções de ópera em 3 linhas. E além desse senhor, você tem mais alguém com quem se relaciona todos os dias? Todos os dias? Bem, eu não diria isso, porque eu me relaciono, na verdade, como representante institucional,
eu me relaciono com muitas pessoas. Tem outra pessoa que também, está se incorporando agora e se chama Luiz Carreiro. Ele também participa das atividades. Depois temos a área de imprensa, para a qual eu, logicamente, tenho que transmitir os acontecimentos que queremos destacar dentro dos programas que realizamos. E essas pessoas estão com você no novo escritório que lhe deram em maio de 2024? Ou não? Não. Você está lá sozinha? Não. Não, isso não. Não estou sozinho no momento. Mas... Com quem você está lá atualmente? Lá está Luiz Carreiro. Sim. Obrigado, mas já lhe digo que essa pessoa entrou recentemente. Obrigado. E até esse senhor entrar, você ficou sozinha lá desde maio de 2024, quando lhe deram o escritório? Não, eu entro e, ele também aparece. Vamos, na verdade, no escritório a 2 mesas. Ele tem a atividade dele e eu tenho a minha. É verdade que Ângelo Seco, por convalescença, esteve ausente do trabalho dele por bastante tempo. E eu tive que assumir algumas dessas tarefas com outros colegas. Então, eu me dirigi tanto a esse novo trabalhador, Luiz Carreiro, como também pedi ajuda direta a Manuel Candalija, ou, dependendo dos objetivos que eu tinha que cumprir. Qual é a sua relação com o presidente da Diputação? Uma relação cordial e uma relação profissional. Obrigado. É comum a senhora ter reuniões com ele? Não, não é muito comum. É que em vários e-mails seus aparece que a senhora tem reuniões com ele. Também a senhora menciona que falou com ele sobre o programa do projeto Ópera Jovem para apresentar a ideia. Sim, ele estava bastante interessado nesse sentido. Eu acho que é uma pessoa que, logicamente, quer estar por dentro do que está sendo feito. Obrigada. Não seria mais comum a senhora se reunir com o diretor de área ou o deputado delegado, em vez de direto com o presidente da deputação? Também fazia isso. Na verdade, tive reuniões e tive que explicar esse projeto de todas as formas possíveis. Para muitas pessoas, inclusive para os próprios professores do conservatório, que já entendem que, de fato, é um projeto ambicioso, que vai gerar bastante trabalho. Então, em algumas ocasiões, tive que me reunir com Miguel Ângelo, pois me reúno para explicar a ele o que eu penso sobre esse programa. Obrigado. Onde o senhor mora hoje, David? Moro atualmente em Portugal. Desde quando? Desde que comecei as obras da minha casa, se não me engano, neste verão. E desde 2022, 2020 ou 2000, final de 2021. Quando é o final da pandemia? Assim que eu retorno. Em 2021, sim, em outubro de 2021. Em outubro de 2021, eu já me mudo para morar em Portugal. E você que esteve de aluguel e depois comprou uma casa? Comprei uma casa, me mudei, fiz algumas reformas pontuais e agora já me meti nessa catástrofe. Desde quando você mora na sua casa própria, David? Desde que a comprei. Como você vem todos os dias trabalhar em Badajoz? Você vem de carro próprio, veículo oficial ou de outra forma? Não, eu tenho um veículo próprio. Você vem todos os dias? É normal vir todos os dias? Ou vem uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas? Qual é mais ou menos a sua frequência de vir a Badajoz? Se eu não tenho algum compromisso específico, como por exemplo, durante todo esse período em que eu retorno depois da pandemia, começou a ter Certo. Este é o primeiro dia, não é? Sim, primeiro dia. Agora começamos o segundo dia, que é o dia que colocamos ali, 25 de abril. Vamos lá, o depoimento que o Sr. Sanches prestou em 25 de abril. Você pode me dar um papel?
Você pode colocar me deixa sair? Não, não, não. Os contatos citados no relatório da UCO e que o senhor viu comigo foram os únicos que teve com ele, certo? Sim, sim, sim. Olhe, ao que parece também a essa plataforma, a Irenbic, foram vinculados uma série de telefones relacionados ao senhor. Pode explicar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim o entender? Por que havia vários números de telefone ligados a essa plataforma? Bem, era uma conta já bastante antiga, então havia informações bastante desatualizadas.
Eram telefones que eu pude usar em algum momento e os telefones que me parece que já não conseguiram identificar pertencem a um casal russo, amigos meus, que me davam no passado para a gestão da conta. Olha, nesses dias, quando vocês trocavam essas mensagens por essa plataforma, alguém já tinha lhe assegurado que essa vaga para a qual você era candidato seria com certeza atribuída a você? Bom, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, se eu menciono que vou trabalhar em Badajoz, é para que ele possa me oferecer um aluguel, não de turista, como é a plataforma para turistas, mas sim de acordo com os salários praticados na região. Dito de outra forma, eu não posso me apresentar a um proprietário sem poder garantir a ele que vou ter uma renda com a qual posso pagar os aluguéis mensais. Obrigado! Pelo visto, nessa plataforma também é regra limitar o período de locação. Confere? Na verdade, é só um requisito para iniciar a conversa com os proprietários. Não só o território já era muito mais amplo, mas também as artes cênicas são muitas. O fato dessa unidade administrativa ser chamada de escritório significou que a administração forneceu um local físico específico onde colocaram uma plaquinha vermelha escrito escritório. Não. E bom, isso é uma coisa que eu não pude esclarecer da última vez e agradeço pela pergunta. O escritório de artes cênicas não era um local físico. Era um guarda-chuva de atividades que tentava servir de plataforma para poder dar visibilidade aos recursos locais, os recursos dos artistas, para poder promover, com base no plano de dinamização cultural, as produções próprias. E na medida em que era herdeira da direção dos conservatórios, mantinha a mesma intendência, ou seja, mantinha a mesma sede da direção dos conservatórios. A que se refere? Isso não é a mesma coisa. Eu entendo você. Onde o senhor trabalhava quando era diretor, era onde o senhor trabalhava quando fez parte da direção do Escritório de Artes Cênicas. Sim, bom, mas se eu quiser... O que quero deixar claro com isso é perguntar ao senhor, e que o senhor confirme com a permissão de Vossa Excelência, é que chamavam de escritório por uma questão de catalogação administrativa, mas não porque quisessem um prédio ou uma casinha para que aquilo fosse o escritório. Sim, isso é verdade, porque não havia uma plaquinha dizendo este é o escritório técnico. Não, era uma atividade, ou pelo menos era assim que eu entendia, apesar de que no fundo também não me consultaram sobre isso. E do ponto de vista funcional, o senhor diz que quando esse escritório é criado, há uma ampliação dos projetos, das atividades realizadas na área de cultura, não é? Justamente como essa mudança de denominação. Sim. Bom, havia várias sinergias. E eu acho que... Bem, muito obrigado. Foi realizada, portanto, conforme acordado por este Tribunal, a introdução no plenário da declaração prestada nestes dias pelo Sr. Sanches, conforme solicitado pela acusação popular Manos Límpias. A seguir, trâmite de conclusões. Ficando entendido que... Sim, você tem razão, minha querida companheira. Senhor Sanches, fique de pé. Se quiser, pode acrescentar o que achar conveniente. Se quiser acrescentar o que achar conveniente. Aqui não há perguntas das partes. Se o senhor quiser, à vista do que foi colocado aí ou do que disse antes, acrescentar algo ou não acrescentar nada, como o senhor preferir. Como o senhor disser? Se o senhor quiser. É seu direito. Mas se o senhor não tem nenhum ponto que eu precise esclarecer, então eu não tenho mais nada a dizer. Muito bem, sente-se. Obrigado. Muito bem. Vamos ver? Cumprida esta formalidade, conforme estabelece a sentença do Tribunal Supremo que já citamos, passa-se à fase de conclusões. Vou explicar uma coisa e vou ser rigoroso. A fase de conclusões é, como vocês sabem, diferente do alegações finais.
Portanto, torno definitivas ou introduzo uma, duas ou três modificações. Nada mais. Não se admitem alegações de nenhum tipo. Para isso, vocês terão sim. Para isso, vocês terão a segunda-feira com as alegações finais, na segunda e na terça-feira. Tempo suficiente para expor seus pontos de vista, tanto de um lado quanto do outro. Senhor letrado de manos limpas, a palavra é sua. Com sua permissão, meritíssimo. Vamos alterar. O senhor entendeu, não é? Sim, perfeitamente. Com sua permissão, senhor presidente, vamos modificar parcialmente nossas conclusões. Trouxemos isso por escrito. Vamos subir agora mesmo ao processo digital. Precisa estar anexado ao processo digital até amanhã às 11h. Sim, Em prol do direito de defesa de todos. Bem, entregamos uma cópia. Todas as partes têm uma cópia. Todas as partes têm uma cópia. No intervalo, entregamos uma cópia para todas as acusações. Perdão, para todas as defesas. E acredito que todas as acusações também têm sua cópia. Trouxe os 3 originais para vossas excelências. Muito obrigado, senhor advogado. Está sublinhado, como eu disse antes no intervalo às defesas, está sublinhado o que eu modifiquei, que é muito breve, e vou resumir para que fique registado. Tudo bem? Perfeito. Um momento. Agora eu aviso quando começo. Certo. A primeira modificação está na página 27, como pode ver, meritíssimo. Na página 27, no primeiro dos delitos, quando digo os descritos no epígrafe primeiro A, pois nós acatamos a decisão proferida pelo colegiado e, portanto, no delito que imputamos ao Sr. David Sanchez, o do artigo 406, declaramos que está prescrito. E, portanto, manifestamos isso em nosso escrito de alegações finais. Se formos para a página seguinte, a página 28, quando falamos do crime de tráfico de influência em concurso medial, com um crime de prevaricação administrativa e de nomeação ilegal, artigo 429, 404, 77, 77.1 e 3 e 406 do Código Penal. Aqui, bom, o que manifestamos, que também está sublinhado, é, e por isso digo, vou ler para que conste, é sobre esse delito. Na fase de questões preliminares, foi excluída pelas salas, no âmbito subjetivo de julgamento, a acusação exclusivamente contra o acusado, Dom Miguel Ângelo Gallardo, pelo que o mesmo deve permanecer sem julgamento para Dom Miguel Ângelo Gallardo, reservando-se, em todo caso, esta parte, o direito de voltar a agir contra ele por esse fundamento, já que não será julgado por esse delito. Na página seguinte, página 29, quanto ao crime de aceitação de nomeação ilegal do artigo 406, segundo o Código Penal, supostamente cometido por Sr. David Sanchez Pérez Castejon, declarar prescrito. Aqui é onde estamos fazendo a imputação pessoa por pessoa. Se avançarmos mais na parte terceira C dessa mesma página, ao tratar do crime continuado de tráfico de influência em concurso medial com prevaricação administrativa e nomeação ilegal, aparecem alguns traços sublinhados. Ali é onde estava o nome do Sr. Miguel Ângelo Gallardo, que foi removido por decisão da sala, na página. Perfeito. Na página 31... Aqui já estamos falando, então, em princípio, já estávamos falando das penas, e em concreto das penas para o Sr. Miguel Ângelo Gallardo. Então, na letra C, nessa página 31, nós viemos dizer que do previsto no item 1º-C, o mesmo delito saiu do âmbito subjetivo de julgamento na presente lide em relação a esse acusado. Esse acusado é o Sr. Gallardo. Se continuarmos na página 33 do nosso documento relativo ao ponto número 6, referente ao Sr. David Sanchez Pérez Castejon, obviamente. Portanto, pelo delito previsto no artigo 406, no item 1º-A, artigo 406 do Código Penal, não cabe impor nenhuma pena, pois o delito prescreveu, logicamente. Por fim, incluímos na página 35 mais uma cláusula, a 7ª, e é que, leio textualmente, as custas devem ser impostas aos acusados, incluindo as da acusação popular, ou seja, as geradas pela acusação popular por ter sido imprescindível para o julgamento do processo. No mais, quanto ao restante, excelência. No que não foi modificado, mantemos nossas conclusões como definitivas. Só isso. Muito obrigado. Muito bem, muito claro. A sala agradece isso. Muito bem. Agora, o senhor letrado de Acteoir, obrigado. Com a devida vênia quanto às conclusões, alteramos a segunda nos 3 pontos, nos 3 blocos que existem, A, B e C. No bloco A, onde anteriormente se estabelecia um crime continuado de prevaricação em concurso medial com um crime de nomeação ilegal, modificamos para um crime... Um momento, senhor letrado, sim. A que conclusões o senhor se refere?
as conclusões do documento de 14 de maio de 2025, apresentado pela então acusação unificada. Então está no folho 25. O senhor tem isso por escrito? Já as apresentamos, ou seja, estão apresentadas digitalmente, mas por escrito não, porque não encontrei onde imprimir. Tudo bem? Mas um momento. Mas já as incorporou ao sistema digital? Sim, das que sentamos desde as 6 horas. Bom, então tem que estar no sistema digital, isso é fundamental. Sim, enviamos ao procurador e, em tese, confirmou a apresentação. É que, ao mesmo tempo, sem causar prejuízo à defesa da outra parte. Mas, de qualquer forma, faça uma descrição telegráfica das modificações, por favor. Então, de forma telegráfica, porque é o mesmo no bloco 1ª A, 1ª B e 1ª C, os blocos vão ser os mesmos. É um crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal em concurso medial, conforme ao artigo 77, incisos 1 e 3, com um crime de tráfico de influência, respectivamente, dos artigos 428 e 429. Perdão, Excelência, só um segundo. Não estou entendendo. Agradeceria se pudesse mostrar a versão original e a modificada, já que não temos cópia. A página, se possível. Então, a página 25, mas é quem... Espere. Senhor advogado, sou eu quem decide, certo? Certo. Sim, o senhor sugere e eu decido se será feito ou não, claro. Eu não dou ordens para a outra parte. Sim, não, é para manter um... Com a sua mediação sempre. Muito bem, eu agradeço a você. Faça o que seu companheiro sugeriu. Na página 25 da denúncia, onde diz 1, os descritos na epígrafe 1ª A, isso permanece igual e a partir daí muda-se a letra A e B, que são suprimidas, ficando apenas um parágrafo que dirá: um crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal em concurso medial, conforme o artigo 77, incisos 1 e 3, com um crime de tráfico de influência, respectivamente, dos artigos 428 e 429 do Código Penal. De qualquer forma, já está carregado. Obrigado. Sim, continue. Silêncio. Por favor, vamos ficar em silêncio. Na mesma página 25, o ponto 2 que dizia: os descritos na epígrafe 1ª B, isso permanece igual, os descritos na epígrafe 1ª B. E os pontos A e B são suprimidos, que vai ser exatamente esse mesmo parágrafo que acabei de ler, porque vai ser idêntico. Um crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal em concurso medial, conforme o artigo 77, incisos 1 e 3, com um crime de tráfico de influência, respectivamente, dos artigos 428 e 429 do Código Penal. Ou seja, exatamente igual, mas para o segundo crime, que era o de alteração de nomenclatura. E continuando na mesma página 25, o que foi dito no ponto 3, os descritos no item 1º-C, isso permanece e os 2 parágrafos seguintes são suprimidos, sendo novamente substituídos. Que acho que não é necessário que eu leia novamente por um parágrafo exatamente igual, exceto no último, bom, ou eu leio, assim não precisamos fazer ressalvas. Um crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal, em concurso medial, conforme o artigo 77, incisos 1 e 3, com um crime de tráfico de influência do 404. 429, e aqui está a diferença, ou alternativamente do artigo 428 do Código Penal, é igual aos 2 parágrafos anteriores, mas já não é dos artigos 428 e 429 do Código Penal, e sim 429, ou alternativamente do 428. Então, quanto à terceira conclusão, que era a correspondente àqueles que são criminalmente responsáveis. Quem são criminalmente responsáveis pelos delitos acima mencionados, na qualidade de autor ou de acusados, a terceira... Para maior clareza, vou ler na íntegra como ficou. A terceira A é dos previstos no epígrafe 1ª A, que citei anteriormente, na qualidade de autores intraneus do concurso medial. Entre o crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal e o crime de tráfico de influência do artigo 428 do Código Penal.
serão Miguel Ângelo Galhardo Miranda, Elisa Moriano Morales, Cristina Núñez Fernandes e Félix González Marques. E, na qualidade de cooperador necessário ou, alternativamente, de indutor, estranho ao crime de prevaricação administrativa do artigo 404 e autor do crime de tráfico de influência do artigo 429, David Sánchez Pérez Castejon. Então, são todas as declarações do grupo, do previsto na primeira A, todos na qualidade de autores, mas David Sánchez simplesmente na qualidade de cooperador necessário ou, alternativamente, de instigador. Quanto ao ponto do epígrafe que mencionei antes, o primeiro B, ou seja, o de mudança de nomenclatura, é a mesma coisa. Na qualidade de autores intraneus do concurso medial, entre o crime de prevaricação administrativa do artigo 404 do Código Penal e o crime de tráfico de influência do artigo 428. Pois bem, autores Francisco Martos Ortiz, Emília Parejo Gala, Juana Cintas Calderón Zazo, como cooperadora necessária, Miguel Ângelo Galhardo Miranda, como cooperador necessário ou, alternativamente, instigador. E depois, David Sánchez Pérez Castejon, na qualidade de cooperador necessário ou, alternativamente, instigador. E quanto à letra C, ao item que antes chamamos de C, que era a criação do cargo que no final foi atribuído ao Sr. Carreiro, pois a mesma coisa, são autores do concurso medial entre os delitos acima mencionados Ricardo Cabezas Martim e Manuel Candal e Jabalé. E como cooperadores necessários ou alternativamente indutores, Luís Maria Carreiro Pérez e, se for o caso, não, David Sánchez Pérez Castejon. O primeiro, bom, e os dois pelo mesmo motivo, 429 ou, alternativamente, 428. E então isso, de qualquer forma, já está registrado. Isso em relação à participação no crime. Circunstâncias modificadoras da responsabilidade penal permanecem inalteradas. E quanto à quinta conclusão, que eram as penalidades cuja imposição solicitávamos, eu leio, bom, como já entreguei por escrito, mas de qualquer forma, se for para maior esclarecimento pelo crime. No caso de Miguel Ângelo Galhardo Miranda, pelo crime da primeira A, a criação do primeiro cargo, e não vou entrar no concurso medial, a mesma coisa, pelo crime. Primeiro, 10 anos de inabilitação especial para emprego ou cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo, 2 anos de prisão, multa do dobro do benefício obtido por Sr. David Sánchez Pérez Castejon, equivalente à totalidade dos salários e emolumentos recebidos como coordenador de atividades dos conservatórios, no valor que será determinado na execução da sentença. E pelo crime B, porque o crime C, no caso do Sr. Galhardo, nós retiramos. Pelo crime B, o previsto no item 1º-B que aparecia no documento inicial. 9 crimes, 9 anos de inabilitação especial para emprego ou cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo, 2 anos de prisão e multa do dobro do benefício obtido por David Sánchez Pérez Castejon para a segunda acusada, Helena Moriano, e pelo crime previsto no item 1º-A, este é o total de anos de inabilitação recebidos, o mesmo para emprego ou cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo. Dois anos de prisão e multa do dobro do benefício obtido por David Sánchez Pérez Castejon. Quanto à terceira, Cristina Núñez Fernandes, é apenas o único por... O Galhardo... equivalente aos salários e emolumentos recebidos por David Sánchez Castejon, equivalente aos salários e emolumentos recebidos por David Sánchez Castejon. Prisão por el delito, es el único de la primera A, es el único de lo que acusamos, 10 años de inhabilitación, 1 año de prisión. E pelo crime previsto no item 1º-B, 9 anos de inabilitação, 1 ano e 6 meses de prisão e multa do dobro do benefício. No caso do Sr. Galhardo, equivalente aos emolumentos recebidos, equivalente também à totalidade dos emolumentos recebidos.
de inabilitação, 1 ano e 6 meses para Pérez, Laparejo Gala, também apenas pela primeira vez, 9 anos de inabilitação, 1 ano e 6 meses de prisão. E pela primeira vez pedimos 9 anos de inabilitação, 1 ano e 6 meses de prisão e multa do C. O oitavo, Ricardo Cabezas Martim, por Gallardo, recebeu o equivalente à inabilitação total, salários e emolumentos. Sánchez Castejón. E multa do dobro do delito do Sr. Gallardo, equivalente à totalidade dos salários. Emolumentos Carreño Pérez por Sánchez Maria Carrero Pérez pela primeira C, multa do dobro do benefício. E agora sim, como novidade em relação aos outros, proibição de contratar pelo delito a totalidade dos salários e quanto aos emolumentos recebidos pela primeira A, 10 anos de inabilitação, 2 anos, Pérez Castejón. E o delito previsto no epígrafe primeiro, porque Gallardo, aos emolumentos de 2 anos recebidos por David Sánchez Pérez Castejón. 9 anos de inabilitação, 2 anos de prisão. E pelo delito previsto no Gallardo, equivalente à totalidade, salários e emolumentos do benefício. E também solicitamos a redução facultativa das penas previstas no artigo 65.3 em relação a David, conforme o artigo 65.3 em relação ao visto, Pérez Castejón. E Luiz Maria Carreño Pérez, mas também solicitamos a responsabilidade civil, a devolução, isso já constava, e introduzimos como novidade também a condenação pelo delito da totalidade dos salários e emolumentos populares recebidos, conforme confirmado novamente pelo procurador. O documento de intimação já foi anexado. Bem, então outra vez Pérez, já que apenas as acusações populares mantiveram a acusação, já foi anexada, confirmado pelo procurador. O senhor Gallardo, equivalente à totalidade dos salários Lozano, emolumentos recebidos Sánchez Pérez Castejón. Senhora advogada, é a sua vez. Não pode haver crime para o senhor Gallardo equivalente à totalidade dos salários e emolumentos recebidos por Sánchez Castejón. Por crime, Gallardo. Equivale à autorização de todos os salários e emolumentos. Já foi apresentado um documento assumido pelo Partido Popular. A concordância em incluir a especificação de certos acontecimentos nos fatos como definido. Sánchez concorda com a inclusão da especificação de alguns acontecimentos nos fatos apresentados, dentro do marco estabelecido na decisão e no processo. Por crime, senhor Gallardo, equivalente à pena total aos salários e emolumentos recebidos por Sánchez Lopes para não repetir o que já foi acrescentado. Vai se basear no que seu colega da defesa do Partido Popular dirá? Sim, meritíssima. Bem, então vou passar a palavra ao senhor advogado que defende o Partido Popular. E depois seguimos com os dois. Com sua permissão, senhor, gostaria que isso fosse distribuído aos membros da sala. Sim. Sim, queria pedir que isso fosse distribuído entre os membros da sala e os das defesas, que é o documento que já apresentamos e que já está incluído no processo digital. Mas obrigado. Mas para que se possa acompanhá-lo aqui agora, Excelência, por favor. Para cada um dos senhores advogados e para a senhora promotora? Incluindo a secretária, sim, mas para a promotora também, claro. Claro, mas eu disse das defesas porque é o papel que está sendo exercido. Sim, um momento. Um momento. Também faz o papel de promotora? Com certeza. Peço desculpas ao Ministério Público pelo lapso, mas era o papel que eu entendia que ele exercia. Bem, então, um momento, desculpe. Sim? Sim. Obrigado. Agora sim, é a sua vez. De novo.
Muito obrigado com sua permissão, ilustríssimo senhor. Como disse minha colega do Vox, de fato apresentamos uma petição no qual incluímos nos fatos algum acontecimento, sem alterar em nada o relato dos fatos, apenas para facilitar a comprovação e a verificação do trabalho da Corte. E vamos para a segunda conclusão, que é a de qualificação, na qual então formulamos um relato completo de quais são os motivos que justificam, no nosso entendimento, a possibilidade de estabelecer um procedimento que estamos cumprindo agora, de alegações finais separadas, e, portanto, oferecemos uma qualificação jurídica independente, deixando de lado, apesar do brilhante texto e qualificação que foi apresentado na época pela acusação unificada. Acredito que, para fins de gravação e do direito de defesa, os documentos têm o valor do texto que apresentamos. Acho que não vale me alongar agora. São 15 ou 20 páginas, simplesmente nos referimos aos fatos ou à qualificação jurídica que entendemos que esses fatos devem receber. Na página 26, entendemos que os fatos que estão descritos no epígrafe primeiro são constitutivos de um crime de tráfico de influência cometido por particular, previsto no artigo 429, um crime de tráfico de influência cometido por autoridade ou funcionário público, previsto no artigo 428 e um crime de prevaricação administrativa, previsto e punido no artigo 404. Talvez para esclarecer, nós explicamos anteriormente, no que eu não li, que uma coisa é a prescrição de um crime específico pelo qual se acusou inicialmente. E outra coisa é a prescrição dos fatos que não prescreveram. E os fatos que não prescreveram podem ser agora qualificados de acordo com outros tipos diferentes, sem variar, evidentemente, a homogeneidade delitiva, que é o que estamos fazendo. O crime de nomeação ilegal pode ter prescrito, mas não os fatos que foram cometidos, entendemos, pelos acusados. Com relação aos fatos descritos no artigo 429, um crime de tráfico de influência cometido por autoridade ou funcionário público, previsto e punido no artigo 428, e um crime de prevaricação administrativa, previsto no artigo 404. E quanto à qualificação, página 33, dos fatos descritos no item C, um crime de tráfico de influência cometido por particular, previsto e punido no artigo 429, e um crime de prevaricação administrativa, previsto e punido no artigo 404. Detalhamos na página 34 e seguintes a autoria e participação de cada um dos acusados nesses fatos criminosos. Eu detalho. Com relação aos crimes previstos no item 1º-A, constitui crime de tráfico de influência cometido por particular ou responsável na qualidade de autor, o Sr. David Sánchez Pérez Castejon, do crime de tráfico de influência cometido por autoridade ou funcionário. É crime. O responsável, Miguel Ângelo Galardo Miranda, e pelo crime de prevaricação administrativa são responsáveis na qualidade de autor, o Sr. Miguel Ângelo Galardo Miranda, e na qualidade de indutor, alternativamente cooperador, o Sr. David Sánchez Pérez Castejon. Como cooperadores necessários, artigo 28b do Código Penal, entendemos que devem ser condenados Dona Elisa Moriano, Dona Cristina Núñez e Sr. Félix González Marques. Dos crimes previstos no item 1º-B, são responsáveis pelo crime de tráfico de influência cometido pelo particular Sr. David Sánchez Pérez Castejon e pelo crime de tráfico de influência cometido pela autoridade ou funcionário público Sr. Miguel Ângelo Galardo Miranda. Pelo crime de prevaricação administrativa, são responsáveis como indutor David Sánchez Pérez Castejon, como autores Miguel Ângelo Gallardo Miranda e Francisco Martos Ortiz, e como cooperadores necessários Juan Acinta Calderón Zazo e Emília Parejo. E, por fim, dos crimes previstos no item 1º-C pelo crime de tráfico de influência cometido por particular, são responsáveis como autores Sr. David Sánchez e Sr. Luís Maria Carreiro Pérez. Pelo crime de prevaricação administrativa, respondem como indutores David Sánchez Pérez Castejon e Luís Maria Carreiro Pérez. E como cooperadores necessários, Sr. Ricardo Cabezas Martim e Sr. Manuel Candarija Vale. Na página 36 estão descritas as penas. Bom, vamos relatá-las. Diante da gravidade dos fatos relatados na primeira conclusão, aplico as seguintes penas a cada acusado. Ao Sr. David Sánchez Pérez Castejon, pelo crime de tráfico de influência na qualidade de autor em concurso medial, com um crime de prevaricação administrativa. Como instigador ou, se for o caso, cooperador, conforme item 1º-A, pena de 2 anos de prisão e multa do dobro do benefício obtido. Proibição de contratar com o setor público, perda da possibilidade de obter subsídios ou auxílios públicos, perda do direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais e da Seguridade Social, pelo período de 10 anos e inabilitação especial para emprego ou cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo pelo período de 8 anos.
Por tráfico de influência como autor em concurso medial e prevaricação administrativa como instigador, item 1º-B, pena de 2 anos de prisão, multa do dobro do benefício, proibição de contratar com o setor público e perda de acesso a subsídios ou auxílios públicos. O direito de usufruir de benefícios e incentivos fiscais e da Seguridade Social. 10 anos de inabilitação especial para emprego ao cargo público e 8 anos sem direito ao sufrágio passivo. Por tráfico de influência como autor em concurso medial, com prevaricação administrativa como instigador, conforme item 1º. C. A pena de prisão de 2 anos, multa do dobro do benefício obtido, proibição de contratar com o setor público, assim como a perda da possibilidade de obter subsídios ou auxílios públicos, a perda do direito de usufruir de benefícios ou subsídios ou auxílios públicos e incentivos fiscais. Da Seguridade Social por 10 anos e inabilitação especial para emprego ao cargo público e para o exercício do direito do sufrágio passivo por 8 anos. Ao Sr. Miguel Ângelo Galardo Miranda, por tráfico de influência em concurso medial com prevaricação administrativa, ambos como instigador, conforme item 1º-A. Pena de 2 anos de prisão, multa no dobro do benefício obtido e inabilitação especial para emprego ao cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo por 20 anos. Pelo crime de tráfico de influência em concurso medial, com um crime de prevaricação administrativa, ambos na qualidade de instigador previsto no item 1º-B, há pena de prisão de 2 anos, multa no valor do dobro do benefício obtido e inabilitação especial para emprego ao cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo pelo período de 20 anos. A senhora Elisa Moriano Morales, por prevaricação administrativa como cooperadora necessária do item 1º-A, pena de inabilitação especial para emprego ao cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo por 7 anos. A senhora Cristina Nunes Fernandes, pelo crime de prevaricação administrativa como colaboradora necessária do item 1º-A, aplica-se a pena de inabilitação especial para emprego ou cargo público e exercício do sufrágio passivo por 8 anos. A Félix Gonzalez Marques, por prevaricação administrativa como colaborador necessário do item 1º-A, aplica-se pena de inabilitação especial para emprego ou cargo público e exercício do sufrágio passivo por 5 anos. A Francisco Martos Ortiz, por prevaricação administrativa na qualidade de autor do item 1º-B, a inabilitação especial para emprego ou cargo público e exercício do direito de sufrágio passivo por 10 anos. A senhora Emília Parejo Gala, pelo crime de prevaricação administrativa como colaboradora necessária do item 1º-B, aplica-se a pena de inabilitação especial para emprego ou cargo público e exercício do direito de sufrágio passivo por 6 anos. Juana Cinta Calderón, pelo crime de prevaricação administrativa como cooperadora necessária do item 1º-B, aplica-se a pena à inabilitação especial para emprego ou cargo público e para exercer o direito de sufrágio passivo por 5 anos. Ricardo Cabezas Martim, por prevaricação administrativa como colaborador necessário do item 1º-C, foi condenado à inabilitação especial para emprego ou cargo público e ao exercício do sufrágio passivo por 6 anos. A Manuel Candari Lavalle, por prevaricação administrativa como colaborador necessário, item 1º-C, pena de inabilitação especial para emprego ou cargo público e direito de sufrágio passivo por 5 anos. Por fim, ao Sr. Luiz Maria Carreiro Pérez, pelo crime de tráfico de influência como autor em concurso medial, com prevaricação administrativa como instigador do item 1º-C. A pena de prisão de 2 anos, multa no valor do dobro do benefício obtido, proibição de contratar com o setor público, bem como a perda da possibilidade de obter subsídios ou auxílios públicos e do direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais. E da Seguridade Social por 10 anos, além de inabilitação especial para emprego ou cargo público e para o exercício do direito de sufrágio passivo por 8 anos. Não registramos por escrito, mas agora acrescentamos verbalmente a condenação dos réus ao pagamento das custas. Obrigado, meritíssimo. Certo. Associação Líbero. Com a devida permissão da Ilustre Corte, esta parte apresentou pelo LexNet um simples documento no qual aderimos integralmente à petição de alegações finais do Partido Popular. Muito bem. Associação e Justiça da Europa. Com a permissão da Sala, aderimos de forma total, íntegra e, portanto, sem qualquer reserva ao documento de qualificação apresentado pela Actio-IR, tornando-o nosso. E, bom, gostaria de esclarecer que aconteceu algo semelhante conosco, assim como com o colega. O documento está em posse do procurador e está pendente de ser anexado ao processo judicial ainda hoje. Muito obrigada. Muito bem. Assim que tiver, já sabem, o processo judicial antes das 11 e as 3 cópias. Certo.
Passemos às conclusões definitivas. Senhora promotora. Com a devida permissão, meritíssima, definitivas. Definitivas, sim. Senhor advogado. Senhor... Com sua permissão, senhor presidente, nós nos pronunciamos agora sobre a mudança de... Não, são as definitivas, desculpe. Depois haverá tempo para o relatório final. Há tempo suficiente, senhor letrado. Com sua permissão, senhor presidente, às conclusões definitivas, com uma nuance que o senhor vai me permitir apresentar, mas por uma questão de coerência processual. Nas questões preliminares, no início, fiz menção a uma eventual e possível modificação das conclusões provisórias que definitivamente não será realizada. Obrigado. Muito bem. Senhor advogado, com a devida vênia, as conclusões definitivas. Senhor advogado, sim, com a devida vênia de Vossa Excelência para abordar definitivamente as questões provisórias levantadas na época. Está se sentindo melhor, senhor advogado? Sim, estou aguentando. Que bom. Senhor advogado, com a devida vênia, as conclusões definitivas. Com a devida vênia, as conclusões definitivas. Com a devida vênia, meritíssimo, para corrigir um erro material observado em nossa petição, onde está escrito acusação particular, deve constar acusação popular. No mais... As conclusões definitivas. Muito bem. Terminamos a sessão de hoje. E então, segunda-feira, dia 8 às 9, 9h30 em ponto, 9h25, a sessão será retomada com as alegações finais. Desculpe, meritíssima. Então entendo que o trâmite do 758,5 fica adiado para segunda-feira? Sim. Obrigada. Que a senhora promotora esclareça. Sim, Como as acusações populares mudaram substancialmente, a lei prevê que, durante a discussão, seja possível informar sobre a viabilidade, conformidade, de acordo com a lei, diante das variações substanciais realizadas. E se as defesas sugerirem um prazo de um dia para corrigir os incidentes pertinentes. Muito bem, tem a palavra. Sim. Senhora. Não tive tempo de lê-las, mas pelo pouco que li, notei que existe uma variação. Aqui está o microfone. Tanto uma variação fática quanto jurídica dos fatos inicialmente apresentados pela acusação popular, já apresentadas todas unificadas. Foram introduzidos novos delitos que violam o princípio acusatório. Não são delitos homogêneos. Outras pessoas foram acusadas, ou melhor, pela primeira vez, por delitos. Acreditei que Vicente está sendo acusado, certo? No apontamento, essa é a conclusão? A conclusão é que não podem ser aceitas. Viola o que a lei prevê. Sim, vamos ver se eu explico, senhora promotora. Sim. Está invocando o artigo 700... 88,5. Eu acho que não devem ser admitidas, salvo a apresentada por manos límpias. Se quiser, exatamente igual. Obrigada. Bem, vamos ver. 781. Não se pode fazer uma variação fática substancial com relevância jurídica. Não se pode alterar subjetivamente fatos nem responsáveis penais. Variações só são permitidas em vá. Não altere a participação. Vamos sim, senhor advogado. Preciso dizer algo? Também queria me manifestar sobre esse ponto. Sim. O limite, com sua permissão, senhor presidente, o limite, acabou de dizer Vossa Excelência. O limite da modificação é o respeito intangível aos fatos, além de aspectos meramente secundários. Se lermos o texto, que eles tiveram a deferência de destacar em cores as diferenças e, cromaticamente falando, é o livro vermelho de Mao. Tudo está vermelho. As modificações vão muito além de um ponto substancial. Isso quanto aos fatos. A modificação dos fatos é inadmissível. Sobre a alteração da qualificação jurídica, antes só havia um crime de prevaricação em concurso, com o crime de nomeação ilegal no grupo das qualificações primeira A. Agora também se inclui o tráfico de influência. Trata-se de uma mudança na qualificação jurídica para a qual o artigo 788.5 permite à defesa solicitar, e eu o faço respeitosamente, um adiamento de 10 dias para que eu possa formular a defesa de uma nova acusação, da qual só estou tomando conhecimento na fase de conclusões definitivas. Nada mais. Muito obrigado, Excelência. A Corte vai deliberar sobre esse novo ponto. Excelência, com sua permissão, o senhor concedeu 2 minutos a cada um. Sim, senhor Cortés. Sim, de forma bem telegráfica.
Sim, com sua permissão, ilustríssimo, pois concordo com a representante do Ministério Público e com o advogado que falou antes de mim. O que acontece é que eu acho que precisamos voltar à simples solicitação de um adiamento de 10 dias. Pelo menos esta parte entende que esse adiamento viria a constituir uma aceitação dos fatos processuais que estão ocorrendo. Não. O que esta defesa solicita respeitosamente a este tribunal é que seja declarada a indefensão a que ficamos submetidos. E que, em qualquer caso, independentemente de utilizarmos a prerrogativa dos 10 dias, porque o Supremo não o faz, o Tribunal Superior de Justiça pode nos exigir isso para, dessa forma, suprir formalmente essa invocação de indefesa. Acredito que esta sala está em condições técnicas de depurar, estudar e analisar com rigor o que está sendo apresentado aqui, que evidentemente acabam gerando formas de acusação surpreendentes. Em definitivo, eu me antecipo ao que foi dito pelo meu colega, ainda entendendo que, de forma alternativa ou subsidiária, se houver uma declaração de constitucionalidade do que está sendo apresentado pela sala, então sim, seria aberto o prazo de 10 dias. Mas primeiro, respeitosamente, acreditamos que esta sala deve fazer uma análise rigorosa para saber se isso que acabou de ser apresentado é realmente compatível ou não com o direito de defesa e a tutela judicial efetiva que preside o processo democrático na Espanha. Obrigado. Senhor Mendoza, o senhor tem a palavra. Adiro aos pedidos apresentados pelos advogados anteriores. Sim, para evitar repetição, também aderimos ao que foi dito pelos meus colegas. Sim, com permissão da Ilustre Corte, aderimos ao que foi manifestado e vamos esclarecer que, na mais estrita legalidade processual, a Lei de Processo Penal permite, nesta fase, que as acusações elevem suas conclusões a definitivas. E leio o artigo 788 no item 4, simplesmente digo, essa possibilidade se restringe apenas à tipificação, às penas, ao grau de participação, mas sob nenhuma circunstância no trâmite de conclusões definitivas. Isso é insólito. É possível modificar o relato fático de maneira tão avassaladora como fez a acusação popular do Partido Popular, à qual se juntaram outras acusações populares. Isso, excelências, deve ser, na opinião deste advogado, rejeitado de imediato pelo tribunal, pois viola o direito fundamental de defesa. Introduzindo agora, na fase de alegações finais, elementos fáticos sobre os quais não foi possível exercer e articular, logicamente, o direito de defesa. Na prova produzida ao longo do julgamento, isso é inadmissível e deve ser rejeitado pelo tribunal. Senhor advogado. Com a devida vénia, excelência, sem criar precedente, queremos ser objetivos. Obviamente, nós nos opomos às peças de qualificação, aos novos escritos de qualificação apresentados de Raste-Oir até aqui, porque há um escrito que sim, é ortodoxo e está de acordo com o escrito de conclusões provisórias, que é o do Raste-Oir, o de Manos Límpias, que acata sua própria qualificação provisória e também o que suas senhorias deixaram estabelecido no início deste julgamento. O restante dos peças acusatórias são uma subversão absoluta dos termos do debate, das penas e dos elementos substanciais, como bem destacou o Ministério Público do processo. A lei nos obriga, além disso, a solicitar justamente esse trâmite, o do 788,5, pois, do contrário, não poderíamos depois, na sentença, negar a indefesa manifesta que está sendo causada a nós agora. Há um remédio, como bem destacou meu colega, senhor Emílio Cortés, que é indeferir de plano, uma vez que a sala as estude, por efetivamente causar indefesa às partes, neste momento, essas novas qualificações. E assim seguiriam, além disso, e o calendário seria cumprido, como acertadamente creio que seria, sem contar com essa intromissão ilegítima no direito de defesa destas partes, que foi disposta em seu momento. Somente assim o procedimento poderia continuar por seus trâmites normais. O que aconteceu hoje é uma anormalidade intolerável. Obrigado, Excelência. Com a devida vênia, nós aderimos integralmente ao que foi manifestado pelo Ministério Público e entendemos que, de fato, não se garante o direito de defesa com essa apresentação surpresa das acusações populares. E entendemos que deve prevalecer a tutela judicial efetiva. Portanto, aderimos integralmente ao que foi dito pelo Ministério Público e pelas defesas. Senhor advogado. Sim, com a devida vênia. Por pura economia processual e principalmente de tempo, porque todos os advogados que estamos aqui temos várias obrigações profissionais. Adiar o procedimento por 10 dias, com o consequente estado de suspensão, prejudica a todos.
Nesse sentido, vamos aderir ao pedido feito formalmente pela defesa de Sr. David Sanches e de todos os demais companheiros que aderiram nesse sentido. Muito bem, sim. O tribunal mal tem trabalho. Tem a palavra este senhor advogado. Sim, com sua permissão, senhor presidente. Com sua permissão, bem, advogado de Manuel Manolímpias, eu me ratifico no documento que apresentamos de conclusões definitivas. Não vou comentar sobre os documentos apresentados ou defendidos. A conclusão final é a que foi defendida pelas demais acusações. Obrigado. Senhor advogado. Sim, com todo respeito, me oponho ao pedido da parte contrária. Já tinha desligado o computador e não posso consultar os artigos, mas acredito que estão citando questões não aplicáveis. Em primeiro lugar, o prazo de 10 dias, que acredito lembrar que não está no 788,5, é o limite máximo. Poderá ser suspenso em alguns casos, que veremos adiante, até o limite máximo de 10 dias. Hoje é quinta-feira. As alegações finais ou conclusões estão programadas para segunda-feira, que provavelmente serão das acusações, e para terça-feira das defesas. Primeira questão, haveria tempo suficiente? Segundo, se não me engano, o 788,5 é para quando, ao solicitar penas maiores, o juizado que estava acompanhando não seja competente. O juizado penal, talvez com reformas, mas enfim. O que é evidente é que, no documento, nas qualificações definitivas solicitadas por esta parte, deixamos sem tocar, são intangíveis nesse aspecto, os fatos. Não tocamos em nenhum fato sequer. Tocamos a qualificação jurídica, isso é verdade. Logicamente, quando se trata de qualificações provisórias e qualificações definitivas, é porque elas podem ser alteradas. E nós as mudamos cumprindo o critério de homogeneidade e de não alterar os fatos. A identidade fática está clara. E o que nós acrescentamos no primeiro caso, no bloco A, é o crime de tráfico de influência. Já estava o de prevaricação e o bem protegido é o mesmo. É a imparcialidade e a objetividade da administração. O bem jurídico é o mesmo. É assim que entendemos. E outra questão é, sinceramente, não vamos comentar sobre o outro documento que possa ter sido apresentado porque não podemos lê-lo nem saber se houve adesões. Nós não alteramos os fatos. E quanto aos fatos, sim, eles podem ser especificados. O que não se pode é incluir novos fatos. Vamos considerar que já na denúncia original se fazia referência de qualquer forma aos relatórios que havia da UCO. Eu não sei sobre e-mails. E já digo que não pude analisar o documento, se são novos fatos ou aqueles que estavam na denúncia por remissão e agora estão manifestados novamente. Então nós nos opomos, claro, que sejam suspensos e, caso isso ocorra, como o prazo para a intervenção vai até terça-feira, pode ser feito nesse dia sem causar prejuízo à defesa. Senhora advogada, a palavra é sua. Sim, senhora advogada. Com a devida vénia meritíssima. Esta parte adere ao que foi manifestado pela advogada de ato anterior. Gostaria de enfatizar que os fatos não mudaram, assim como em nenhum momento houve qualquer alteração substancial dos critérios jurídicos. Como bem apontou meu colega, a variação continua mantendo o mesmo bem jurídico protegido. Por isso, considerando também que os fatos permanecem os mesmos, não houve nenhum tipo de prejuízo à defesa dos acusados. Muito obrigada. Sua vez, por parte do Vox Excelência, este ilustre tribunal, devemos indicar duas questões. Uma, que já ficou claro na decisão, a possibilidade de realizar a interpretação ou o ajuste de cada uma das acusações populares. Essa é uma das mais importantes. Ainda assim, esta parte não fez, no documento que apresentou, substancialmente coincidente com o expresso pelo PP, nenhuma contribuição de fato novo. É verdade que nas 27 páginas que constam do documento são acrescentados acontecimentos, detalhamento de fatos que já constam nos autos e que estão incluídos. Como eu disse no início da exposição, quando Vossas Excelências me deram a palavra para manifestar nossa posição. O que se faz é um detalhamento dos acontecimentos que melhoram, enriquecem e ainda dão mais oportunidade, inclusive para a defesa e como garantia, de poder analisar aquelas que consideramos não só mais relevantes, mas também determinantes para a configuração. Os fatos analisados coincidem com o que vínhamos assumindo, já que por prescrição legal tivemos que assumir a apresentação da acusação de manos límpias, de modo que não existe nenhum prejuízo à defesa, porque o quadro fático é o mesmo.
É verdade que a lei permite, o 788 está justamente para isso, e a jurisprudência consolidada que Vossas Excelências conhecem sobre a questão da possibilidade dessa interpretação fática. E temos que lembrar que o marco comum é o de prevaricação e tráfico de influência. O que foi feito neste momento é a delimitação, até mesmo uma maior concretização sobre a autoria, a participação e, portanto, também as penas. Com isso, estamos perfeitamente sem necessidade sequer de dar os 10 dias ou de qualquer ampliação, porque não houve alteração da qualificação jurídica. Os delitos continuam sendo os mesmos, todos os acusados já prestaram depoimento sobre eles, os fatos são os mesmos e é verdade. E permitam-me também afirmar que, diante das provas esmagadoras, não precisaríamos detalhar acontecimentos que pudessem ser relevantes para os devidos fins. De também justificar o agravamento que está sendo solicitado na parte penal, com o qual entendemos que não seria cabível. E quanto à suspensão, porque estamos totalmente dentro dos limites previstos no artigo 788, obrigada, Vossas Excelências. Com permissão de Vossa Excelência, Tribunal, para não ser repetitivo, aderimos integralmente às explicações da representante processual do Partido Vox e também às que serão feitas pela representação do Partido Popular. Com a devida permissão do Tribunal, Justiça Europa se opõe ao alegado pelas defesas quanto à cristalização progressiva do processo, já que, veja bem, não há nenhum ilícito legal, pois o artigo 788.3 de Lecrim prevê justamente que, terminado o julgamento, agora as partes possam manifestar-se, mantenham ou modificam suas conclusões, coisa que só pode ser feita depois que a prova foi produzida, etc., etc. Assim, não fica congelado no documento provisório, pois, como o nome indica, é temporário, não definitivo. Me perdoe, não foi apresentado aqui nenhum fato novo. Na verdade, a base fática continua sendo a mesma, já que tanto a criação, a provisão, a adjudicação, a manutenção e a modificação do cargo investigado, assim como as responsabilidades decorrentes disso, permanecem dentro do relato fático. O que está sendo feito agora é uma avaliação jurídica desses fatos e, bom, dado o caráter provisório dessas qualificações, isso permite que elas sejam modificadas, não é? Também não há cerceamento de defesa, já que as defesas têm conhecimento desde o início, tanto dos fatos que são objeto da acusação. Foram interrogados, tiveram a oportunidade de contestar as provas e, claro, puderam alegar tudo o que consideraram oportuno, como a lei prevê. De qualquer forma, se alguma defesa entender que precisa apresentar uma resposta, a própria lei prevê o procedimento do artigo 788.4, também da Lei de Processo Penal, podendo solicitar o adiamento. O que não cabe é tentar impedir as acusações de formular essas alegações finais, que também é um direito desta parte. Portanto, nos opomos à pretensão das defesas e solicitamos que se considere devidamente formulada a posição desta acusação. Por fim, Excelência, obrigada pela paciência. Destacar que a jurisprudência, em especial as sentenças do Tribunal Supremo, 172/2025 de 27 de fevereiro, assim como as 192/2020 de 20 de fevereiro e as 631/2019 de 18 de dezembro, confirma nossa posição diante da parte contrária. Obrigada. Senhor advogado, o senhor tem a palavra. Com sua permissão, ilustríssimo senhor presidente, o direito de defesa também é nosso. Ou seja, a lei de processo penal permite que façamos essa modificação que pretendemos. O direito à tutela judicial efetiva é para as duas partes do processo, não apenas para as defesas. Claro, aqui foram levantadas, de forma um pouco confusa e talvez precipitada, duas questões distintas. Primeiro, pedem o indeferimento das petições que apresentamos. Não há motivo algum para rejeitar essas petições. E depois está sendo solicitado um prazo. Eu não tenho objeção que seja concedido um prazo. Eu estou muito bem em Badajoz, tenho bastante trabalho fora de Badajoz, mas talvez seja o momento de pensar em abrir um escritório aqui também. É que o que nos propuseram de fato é até 10 dias. Bom, há bastantes dias daqui até a data prevista para a realização do trâmite final. Quanto ao prazo, portanto, não temos nenhum inconveniente.
O que acontece é que o artigo 788.5, que foi justamente o invocado, apresenta ainda uma problemática maior na qual talvez não tenham reparado aqueles que solicitaram esse prazo. E é que, nesse caso, esse prazo serve para que possam preparar adequadamente suas alegações e apresentar elementos probatórios e de defesa, ou seja, novas provas. Após essa nova prova, possível a pedido da defesa, as partes acusadoras poderão modificar suas conclusões finais. Com isso, estaríamos em um ciclo eterno de provas, contraprovas e modificações de conclusões. Eu não sei se isso também deveria ser considerado na hora de tomar uma decisão sobre essa questão, mas claro, se querem um prazo, bem, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, enfim, são muitos dias. Não foi feita nenhuma modificação substancial, de forma alguma. Com certeza não foi feita nenhuma modificação fática. Como suspeitávamos, de fato, o que poderia acontecer, bem, está no nosso documento, que não pode ser lido na íntegra, mas está apresentado lá, e as partes na defesa o possuem. Dizemos expressamente, no que se refere aos fatos, que foram introduzidas modificações menores com o objetivo de facilitar o trabalho do juízo na identificação dos acontecimentos que sustentam o relato. Identificação de acontecimentos significa nada mais do que isso, que são relatados no texto acontecimentos que já estavam no processo, e, portanto, fatos que não são novos, que não foi modificado absolutamente nada, não foi introduzido nenhum fato que já não estivesse nos autos, foi facilitado o trabalho da Câmara na hora de identificar os acontecimentos do processo que sustentam o relato probatório. E no que diz respeito à qualificação jurídica, evidentemente está autorizada pelo artigo 788.4 e 5 da Lei de Enjuiciamento Criminal. Vou citar o que preparamos para este evento, conforme nosso documento na página 23. É a jurisprudência do Tribunal Supremo que confirma especificamente, na linha que minha ilustre colega citou, a questão da cristalização progressiva do objeto do procedimento. Sentenças 1143 de 2011 de 28 de outubro, 651 de 2009 de 9 de junho e 777 de 2009 de 24 de junho. As conclusões provisórias, qual foi a última? 651 de 2009 de 9 de junho e 777 de 2009 de 24 de junho. O processo é de cristalização progressiva, esta é a doutrina clássica do Tribunal Supremo. As conclusões provisórias permitem definir os termos dos debates do julgamento oral, mas são as conclusões definitivas que delimitam o objeto do processo, tanto em sua dimensão objetiva quanto subjetiva. E são precisamente essas conclusões definitivas, formuladas uma vez realizadas as provas no julgamento oral, que devem ser tomadas como referência para determinar a ineludível correlação entre a acusação e a sentença, pressuposto inderrogável do princípio acusatório. Isso está citado. Também pela sentença 10.010 de 2025, de 10 de dezembro, os limites à modificação das conclusões derivados do direito de defesa se projetam sobre os fatos, não sobre a qualificação jurídica. Nas palavras da excelentíssima Câmara do Tribunal Supremo, a modificação das conclusões não pode, em princípio, variar o objeto processual, substituindo uns fatos por outros distintos, do ponto de vista naturalístico. Insisto que isso nós não fizemos. Mas a jurisprudência permite modificar elementos factuais não substanciais ou sua valoração jurídica. Sentença do Tribunal Supremo 215/2023 de 23 de março. Por fim, um detalhe que talvez nos tenha escapado. Percebam que é possível modificar as conclusões, pois a própria Lei de Processo Penal, no artigo 733, permite que o Tribunal proponha às partes que modifiquem as conclusões caso isso venha a ocorrer, o que ainda não aconteceu. Por tudo isso, é claro que não cabe indeferir, como foi solicitado, a petição que apresentamos. E se sentirem em situação de indefensão, não temos nenhum problema em prolongar nossa estadia em Badajoz pelo tempo que a Corte considerar adequado. Muito obrigado. Vamos suspender a audiência para deliberar. Meu colega diz 15 minutos ou o tempo necessário. Obrigado. A sessão novamente do processo 51/2025, província de Badajoz, primeira sessão. A sala decidiu o seguinte. Não há modificação substancial dos fatos por parte de nenhuma das acusações. Não há modificação substancial.
Os acréscimos incluídos no documento de qualificações definitivas apresentados pelas defesas do PP, que estão destacados em vermelho, contêm avaliações extrafáticas e avaliações parciais em relação à prova produzida. Para isso, a Sala comparou os documentos de qualificações, provisórias e definitivas. Não há alteração significativa dos fatos, o que é fundamental. Quanto à mudança de qualificação jurídica que possa haver, isso é verdade. E de acordo com o estabelecido no artigo 788.5 da Lei de Processo Penal, que permite ao Tribunal um adiamento de até 10 dias, o Tribunal decide adiar até segunda-feira às 9h30 da manhã. Como já há até 10 dias, o Tribunal pode escolher 1, 2, 3, etc. Considera que é tempo suficiente até segunda-feira às 9h30 da manhã? Em todo caso, as partes, nas alegações finais, podem alegar o que considerarem conveniente quanto à homogeneidade das qualificações. As mudanças fáticas, que dizemos que não existem, e em relação a essa questão será dada novamente uma resposta completa e muito bem fundamentada na sentença. Mas esta é a decisão. A palavra será concedida às partes exclusivamente para consignar ou não o protesto. Senhor advogado da acusação. Tem algo a dizer? Não, nós acatamos a decisão de Vossa Excelência. Também acatamos, não protestamos. Senhora letrada, não protestamos, nós acatamos. Senhora letrada, não há protesto, Excelência. Não há protesto, Excelência. Com a devida vênia. Dá. Não há na sala. Protesto, meritíssimo, nós nos aquietamos. Conforme decisão da Sala, meritíssimo. Muito bem, senhora promotora, a palavra é sua. Com a devida vênia de Vossa Excelência, entende-se que não. Veremos. Aproxime-se, aproxime-se. Não há apenas uma variação do objeto do procedimento, mas também uma valoração. Novos responsáveis são introduzidos por... Os efeitos disso, se há protesto ou não há protesto, certo? Obrigada. Há protesto. Com sua permissão, apresentamos respeitosamente a objeção. Respeitosamente, senhor. Sim, senhor. Que seja gravado, senhor Mendoza, espere. Venha, aproxime-se do microfone. Sim, respeitosamente fazemos a proposta. Respeitosamente protestamos. Muito bem. Sobre o protesto, com a devida vênia, protestamos, Excelência. Com a devida vênia do Tribunal, que fique registrado o protesto. Sim, com a devida vênia do Tribunal, protestamos, Excelência. Muito bem. Cumprida a formalidade e de acordo com o estabelecido por este Tribunal, está encerrada a sessão. Retomaremos na segunda-feira, dia 8 de junho, às 9h30 da manhã,